E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Odisseia de Literatura Fantástica. Hoje o convidado é meu amigo Saulo Adami. E aí, Saulo, tudo tranquilo? Tranquilo, Duda. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder te ver, né? Nesses tempos de pandemia, a gente quase não se vê, quase não se vê ninguém, mas é muito bom estar aqui. Muito Pô, obrigado. a última vez que a gente se viu foi num evento presencial, Odisseia de Literatura Fantástica, né? Em que o Saulo ele foi indicado, né, para uma das categorias, né, a categoria de ficção científica, e né, foi um dos vencedores com o seu livro A Invasão dos Macacos. Como é que foi aí para ti, Saulo? Assim, né, eu te falei, né, que tu era um dos indicados para o prêmio, né? Uhum. Ficou sabendo por e-mail e tal. E, pô, chegou aí em cima da hora e depois ficou curtindo aí com nós mais um pouco. Como é que foi para ti, É. assim, receber essa notícia lá no dia? E se é legal, né? Um prêmio literário desse tipo aí para os autores. O que é que tu achou da Odisseia de Literatura Fantástica? Eu achei um evento extraordinário. Eu posso te dizer que, como tem aquelas pessoas que comemoram os seus prêmios, esse aqui é o meu Oscar de literatura. Que Eu legal. considero esse o meu Oscar de literatura, meu grande prêmio, por várias razões. Primeiro, eu tive uma oportunidade de escrever um livro que ele esperou mais ou menos uns 15 anos para ser lançado, que é esse livro aqui, que foi mencionado, A Invasão dos Macacos. Na época, ele foi publicado pela editora DTX, aqui de Curitiba. O artista da capa e ilustrador do livro é um amigo que eu tenho, um irmão da Inglaterra, que é o Graham Hill, e ele ilustrou vários livros meus já nessa área de ficção, principalmente o Planeta dos Macacos. Mas o prêmio, ele me premiou, na verdade, vocês me premiaram, na verdade, duas vezes. Primeiro, porque eu sou apaixonado pela história do Planeta dos Macacos. Segundo, esse conto, esse livro e esse conto são exclusivamente Planeta dos Macacos, que são aquelas histórias que eu escrevo assim nas minhas horas vagas, né? E por que que eu cheguei a escrever uma história como essa? Porque eu pesquiso o assunto há 40 anos. Uhum. E eu pesquiso esse assunto desde quando eu tinha 10 anos de idade. E essa semana ainda, fazendo uma pesquisa para um outro livro que eu estou escrevendo, que não é Planeta dos Macacos, eu consegui acessar é, datas, dia, mês e ano de lançamentos de filmes no Brasil, através das emissoras de TV brasileiras, filmes estrangeiros, e lá eu encontrei a data de lançamento do Planeta dos Macacos na televisão brasileira. Foi muito interessante. Então, naquele dia, eu tinha 10 anos de idade e eu estava assistindo televisão e o Planeta dos Macacos passou na primeira exibição, que era no canal da Globo. E aí eu assisti aquilo e a pergunta imediata foi: como é que fizeram isso aí? Que cidade é essa que aparece no filme? Que roupas são essas? E como é que eles conseguem articular? Isso aí é uma máscara? Não pode ser. É uma maquiagem? Então eu fiquei invocado nessa história e comecei a pesquisar. E eu vi que alguns atores e atrizes e técnicos que eu curtia assim estavam ali dentro desse filme. O Rod McDowall, que eu conhecia dos filmes da Lassie, da Flickr, estava ali o Charlton Heston, que eu tinha assistido em vários filmes, a Kim Hunter, a doutora Zira, que eu gostava de assistir, embora não tivesse idade para assistir um filme chamado Uma Rua Chamada Pecado, mas eu assistia, que lá em casa o pessoal era bem liberal. E o diretor era o Franklin Schaffner, eu já tinha visto filmes com ele, e o músico era o Goldsmith. Quem é que esquece da música de abertura, por exemplo, da família Walton? É obra dele. E tantas outras músicas para séries de televisão e tal. Estava todo mundo ali. Então, pesquisar Planeta dos Macacos se tornou uma coisa assim natural para mim. E a pesquisa era feita e é feita até hoje nas horas vagas, né? Enquanto eu trabalho num projeto e outro, eu vou buscar informação. Então, chegar no Rio Grande do Sul,
chegar a Porto Alegre, principalmente. Eu já conhecia outras cidades, mas não Porto Alegre. Com um cara insistindo, como é? Vai vir? Vai estar tudo certo? Posso contar com a tua presença? E desconfiado, pensei, meu Deus, o que que me aguarda em Porto Alegre? E aí eu conheci Porto Alegre, reencontrei o Duda e conheci outras pessoas. Então, para mim, foi extraordinário chegar lá, ver naquela tela fantástica do auditório a indicação dos livros, ver que também estava sendo indicado junto com algumas pessoas que eu admirava, não só nessa categoria, mas em outras. E quando eu ouvi o nome, a chamada para o prêmio, eu pensei, não, não sou eu. E continuei a filmar pelo celular, e daí as pessoas então se voltaram e disseram, é o seu nome, é o seu livro, e lá Foi. fui eu. Rapaz, eu cheguei lá e não conseguia. Eu não sei como é que eu subi aquela escada, eu não esperava. Foi realmente uma surpresa grande, assim. Eu desconfiava de alguma coisa, mas não isso. Cara, Eu eu, pensei, bom, vou ser apresentado para alguém, alguma editora, alguma coisa, pô, que eu conheci várias, mas não isso. fico muito contente de escutar o teu relato, né? Todos indicados eu insisto bastante para que venham, até porque Uhum. mesmo que não leve o troféu para casa, Sim, sempre a experiência de estar junto com sim, outros escritores, né, editores e ver aquela, porque na verdade é uma comunidade, né, de escritores ali escrevendo literatura fantástica, ficção científica, horror, fantasia, e que uhum. depois saem para conversar sobre suas obras, né? A coisa é muito mais do que o próprio Exato. evento que está ali, né? Então eu tive a oportunidade depois de conversar contigo, né? É. Primeira vez que eu tinha te visto, eu praticamente a gente não conseguiu conversar, que tinha sido num evento coordenado pelo Marcelo Amado, aí também em Curitiba, né, Isso, da editora Stron. editora Então, um Strong. evento que tinha debate sobre literatura, sobre cinema, e eu me lembro de escutar, né, a tua palestra. O Saulo um super fã e daí um super pesquisador, né? Me fala aí, como é Ah, que é essa experiência de, ao mesmo tempo, tu ser um cara que é fã e daí começa a produzir livros que são de pesquisa sobre aquilo que tu é apaixonado e depois também produzir até ficção nessa é. área. E se tu tem alguma história nas tuas pesquisas aí que tu gostaria de contar para nós, uma história bem legal, quando tu estava pesquisando sobre o planeta dos macacos. Ah, o Planeta dos Macacos eu pesquiso, como eu falei, desde quando eu assisti o filme pela primeira Uhum. vez, aos 10 anos de idade. Isso aí é 1975. A partir daí, eu comecei a buscar o máximo de informação possível. Como todo pesquisador que é brasileiro, que não tem acesso aos documentos dos estúdios, eu passei um bom trabalho para conseguir qualquer informação. Mas em 1978, quando eu tinha 13 anos, eu decidi que eu não sabia como ainda, mas eu iria escrever e publicar um livro sobre Planeta dos Macacos, bastidores, como tudo foi feito. Porque desde aquele dia que eu assisti, eu comecei a buscar essas respostas. E eu comecei a ver que era possível encontrar essas respostas. Então, para as pessoas entenderem aonde e como começou esse trabalho de garimpagem, eu comecei primeiro trocando correspondência, né, com amigos brasileiros de vários estados, colocava lá nas revistas o nome, endereço, Cartas, procure hein? Não era e-mail, cartas. Planeta dos Macacos. Os caras pensavam assim, Planeta dos Macacos, fazia tempo que não se via mais na TV, mas foi indo. E um dia, e essa daí é uma história engraçada, foi uma história que engraçada no começo, depois eu me assustei. Eu escrevi uma cartinha para uma revista americana chamada Starlog. Talvez vocês tenham acesso, tiveram acesso também no Rio Grande. Ela não existe mais. E era só ficção científica e fantasia. E aquela revista só falava em Jornada nas Estrelas e essas séries todas. Eu pensei, bom, alguém deve escrever ou deve saber alguma coisa sobre o Planeta dos Macacos. Eu mandei para lá uma cartinha dizendo assim, que eu era fã de Planeta dos Macacos, que eu tinha um fã-clube no Brasil, tinha mesmo, não era brincadeira, e publicava um fanzine chamado Century City News e gostaria de trocar correspondência com
quem fosse fã de Planeta dos Macacos. Finalizei, Duda, dizendo assim, aí que eu me ralei. Respondo cartas em qualquer idioma. Meu amigo. Veio de tudo, até coisas que até hoje eu não sei o que está escrito, porque Uau. vieram do Japão, da China e de outros lugares. E o primeiro cara que me respondeu foi o Jeff Kruger. É um grande amigo meu, isso aí foi em 1992, e desde então nós temos um laço de amizade muito grande, nós somos irmãos mesmo, como eu tenho no Brasil também. E esse cara, eu não imaginava com quem eu estava me metendo. Esse cara, ele frequentava as convenções de fãs de ficção científica e fantasia. E ele sentava na mesma mesa que as pessoas que eu sempre quis conversar, que eram pessoas ligadas ao Planeta dos Macacos e outras séries. Ele me colocou em contato com essas pessoas, e depois que o meu livro foi lançado, em 1996, quando ninguém falava de Planeta dos Macacos no Brasil, quase que no mundo inteiro, eu insisti em fazer esse livro. E aí tem uma outra boa história. Eu não tinha dinheiro para fazer esse livro. E eu procurei uma editora de São Paulo. A editora, a princípio, disse, ok, a gente vai fazer e tal. E eu fiquei esperando, e acontece que as coisas mudaram, e eu não consegui mais o ok deles para produzir o livro. Aí eu pensei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu perguntei, quanto custa fazer? Aí me deram um valor lá, eu vendi um terreno que eu tinha, e disse, eu vou fazer esse livro, e eu vou fazer com que esse livro chegue aos personagens, aos artistas que fizeram e técnicos que fizeram essa série. Então, durante aquele ano, eu me empenhei nisso, fiz a venda do terreno, banquei o livro e botei o livro para rodar. Eu mandei 78 exemplares para artistas, atores, atrizes e técnicos de Planeta dos Macacos, de roteiristas até maquiadores, tudo. Que eu recebi 42 respostas, fotografias autografadas e tal. Aí nasceu uma outra produção, um outro lado da pesquisa. E tudo com o apoio desse meu amigo Jeff Kruger. E um dia eu fui visitá-lo. Em 98, esse livro estava conhecido, e eu fui convidado para participar de uma dessas convenções de fã nos Estados Unidos. Quando eu recebi a mensagem pela internet, fazendo o convite, eu deletei o e-mail. Será que está brincando comigo? Eu vou ser convidado para... Quem são esses caras? E passado uma semana, a pessoa voltou a falar comigo, chamava Jeff também, Jeff Silifant. Ele disse, o que houve? Não respondeu o nosso convite? Algum problema? Eu disse, não, é real isso? É uma brincadeira? Não, você está sendo convidado e tal. Quem indicou foi seu amigo Jeff Kruger. Eu disse, ah, bom. Agora Então, tá acreditei. bom. Não tinha celular, era tudo no e-mail, né? Disse, vamos ver, então, isso aí. Aí, cara, eu fiz o seguinte, eu não tinha mais terreno para vender, né? Então, eu fui procurar a Associação Comercial e Industrial de Brusque. Falei com um amigo meu, que era um empresário, é um industrial ainda, e esse senhor, ele disse para mim, venha na reunião e conte a tua história na reunião. O nome dele é Edemar Fischer. E eu fui nessa reunião e disse, gente, eu tenho um convite para ir para os Estados Unidos, eu sou pesquisador de Planeta dos Macacos, vocês acharam muito engraçado, mas enfim, esse aqui é o meu livro, está aqui o convite, eu preciso ir lá, preciso participar dessa convenção. Mas, Duda, eu achei que eu chegando lá, ia ter uma cadeirinha ali para mim ficar perto dos caras, né? E conversar com eles, quem sabe fazer uma entrevista, era a minha chance. A Linda Harrison estava lá, a Nova, o Butch Coleman, o conselheiro Zaios da televisão e por aí afora. Tinha uma mesa com meu nome, cara. Tinha uma Uau. mesa com meu nome para que eu autografasse, e eu fui tratado como um deles durante os 2 dias da convenção. Me deixaram num hotel, eu fiquei lá 4 dias, e 2 dias de convenção. Saí na primeira página de um jornal lá de Los Angeles, foi uma festa, foi um negócio extraordinário.
E aí, então, eu tive o primeiro contato pessoal com o Jeff, e só fortaleceu a nossa amizade. Eu voltei lá em 99 e tive a oportunidade de fazer a sessão de maquiagem, porque daí eu passei pela experiência de como um ator se sentia fazendo aquilo. O Jeff namorava a viúva do produtor da série, que era o Arthur Jacobs. Ele namorou a Natalie Trond e disse para mim, olha, a Natalie Trond tinha um convite para te fazer. E aí me apresentou o Bill Blake, que era um maquiador, aluno de maquiagem do John Chambers, que ganhou o Oscar pela criação da maquiagem. Eu conheci o Chambers, tive a oportunidade de passar pela sessão de maquiagem, e a Natalie me levou à Universidade de Marymount, na Califórnia, em Los Angeles, e lá ela me apresentou 80 caixas de documentos que eram do marido dela, que produziu o Planeta dos Macacos. Então, te imagina, aí o mundo abriu para mim. Abriu extraordinariamente. Então, a partir desse contato lá, hoje são 9 livros contando histórias do Planeta dos Macacos, inclusive esse livro que saiu pela DTX. Publiquei em janeiro do ano passado, pela editora Estronho, um livro só sobre a série de televisão, Planeta dos Macacos, Humanos Devem Morrer, que era a palavra de ordem do general Urco, e eu tive muitas alegrias enquanto fã dessa série, que eu sou ainda, né? Continuo pesquisando, e agora tenho um projeto grande com meu amigo Eduardo Torelli, que é jornalista de São Paulo. Nós somos autores brasileiros que lidam com o Planeta dos Macacos, e nós estamos juntos num projeto que é um livro, uma obra em 2 volumes, que trata sobre tudo relacionado a essa série, aproveitando essa documentação extraordinária que me foi apresentada, e que o meu amigo de São Paulo, o professor Igor Karastan Noboa, se propôs há 2 anos atrás ir até Los Angeles, abrir essas caixas e terminar o serviço que eu tinha começado de pesquisa. Então, cara, eu sou um humano de sorte. Pô, cara, que Muita sorte. história maravilhosa. O cara de fã Sorte. para autor pesquisador, né? Pesquisador fã, né? Com todas essas características aí que a literatura, que o cinema, né, nos deixa tão felizes. Pô, cara, que legal escutar a tua história. Fico bem contente mesmo. Muito bacana. E E pô, sobre a Estronho... isso, eu ia te dizer, porque tu falou, claro, tu é um super pesquisador de Planeta dos Macacos, mas também pesquisa direto outras séries de TV. Eu me lembro de ter visto os teus livros, acho que era sobre Elo Perdido, Kung Elo Fu, Perdido, isso. Tem mais Perdidos no Espaço, Perdido no Espaço. Né? Então tu tá com todos aí. Então, assim, essa série que foi criada para Estronho chama... TV Estronho, chamava TV Estronho. Foi de 2016 até 2018. Pela TV Estronho foram lançados 7 volumes. Então, era Perdidos no Espaço, teve 3 edições, foi uma alegria muito grande para mim e para o Carlos Gomes, que ele é de Cubatão, é um grande fã dessa série, nós escrevemos juntos. Depois eu escrevi sozinho Shazam, Xerife e Companhia, a primeira versão, agora vai sair outra história. E o livro do Kung Fu, eu escrevi sozinho também, e do O Incrível Hulk. Esses daí foram obras solo. Depois teve um livro que é de um autor que não sou eu, é um professor que mora na Espanha e que escreveu sobre Ultraman. Depois veio o Paladino do Oeste, que foi um livro que eu escrevi com um grande fã de Paladino do Oeste, que é o Paulo Teles, que mora no Rio de Janeiro, com quem agora eu publiquei um outro livro também, mas isso é uma outra história, sobre Tarzan, e o Carlos Gomes, de novo, com quem eu escrevi e publiquei sobre o Vigilante Rodoviário, aquela série brasileira. Então eu consegui encaixar ali dentro 2 séries brasileiras nessa série de livros. Aí a TV Estronho saiu do ar, mas eu fui convidado para fazer a sequência com a coleção De Fã para Fã. Então, ali saiu um livro sobre a série Terra de Gigantes, que se chama Pequeninos numa Terra de Gigantes. Depois saiu o livro A Família Marshall e o Elo Perdido.
e finalmente saiu Planeta dos Macacos, Humanos Devem Morrer. Aí, quando chegou nesse Planeta dos Macacos, em janeiro do ano passado, aí eu falei com o Marcelo, eu disse, amigo, eu vou seguir um outro caminho, eu tenho uma pequena editora que foi criada, e não criei uma editora para concorrer com ninguém, não é isso, mas a Estrada de Papel, que ela foi criada em 2019, foi exclusivamente para publicar livros que eu trabalho, ou livros meus, ou livros de outros autores, dos quais eu sou parceiro, ou até livros de outros autores ainda que não têm exatamente a minha participação. Mas eu queria uma coisa diferente, eu queria é chato a gente falar isso, é meio esquisito, mas eu queria ter um controle. Ah, não, ninguém tem controle, são 30 e poucas pessoas que participam da cadeia do livro, de produção e tal. Mas eu queria ter um direcionamento diferente. Então, eu juntei ali vários amigos que são escritores e que são desenhistas, são capistas, e a gente começou a trabalhar, né? Fazer umas propostas diferentes. Aí, o trabalho com a Estronho, então, foi de final de 2014, quando eu entreguei para eles, e agradeço muito a eles pela publicação do livro Homem, Homem Não Entende Nada, Arquivos Secretos do Planeta dos Macacos, que é um livro de 600 páginas e que contém, até esse período de lançamento de 2015, tudo aquilo que foi pesquisado, escrito, sonhado e pesadelado com o Planeta dos Macacos. E depois disso, então, veio o convite para escrever essa série, e eu também encaminhei vários autores para publicarem pela editora Estronho, e eu sou muito grato ao Marcelo e à Celi por essa oportunidade. Foi, assim, um negócio fantástico. E procurei divulgar a editora ao máximo. Levei o livro para São Paulo, para o Rio, para outras cidades aqui do Paraná e de Santa Catarina. Então, a gente sempre fez bastante barulho, né? Não, Sempre bem tive legal. muitos amigos. Conheço o Marcelo também há bastante tempo, né? Aqui na Odisseia de Literatura Fantástica, ele foi uma das primeiras editoras a estar sempre Sim, presente, né? Então eles eram engajados com a literatura fantástica, de horror, né? E depois eles passaram um pouco para essa questão do trabalho do cinema, da televisão, bastante trabalhando e, contigo, né? Eu achei isso bem legal também, né? e E esse evento que eles fizeram ali, que estava tentando lembrar, e também na hora eu não lembrei, é Mundo Estranho. isso, Mundo Estranho, Que aí exatamente. tinha cinema, literatura, tinha uma série de coisas ali na Cinemateca. Foi um evento muito legal. Fui duas É, vezes, eu bem achei bacana. ótimo. Né? Mas como as coisas são difíceis, muitas vezes, de dar continuidade no Brasil, se É, tratando de literatura, de cinema, né? Então às vezes a gente não consegue ir muito longe, mas quando a gente faz alguma coisa, elas ficam assim na nossa história, quando a gente pode uhum, participar, né? Mas eu ia comentar que tu falou a questão de fazer uma editora, isso também é legal, imagina, né? é, Pô, fã, né, autor, pesquisador, ser editor também daí é uma outra coisa, te abre um sim, outro panorama, um outro horizonte de uhum, coisas que tu pode fazer, né, e também vai publicar outros autores daqui a pouco, ou ver, né, dar um foco, né, que com outra editora tu não conseguiu, né, dar no isso, teu livro que tu gostaria, né, então acho que isso uhum. também é bem legal para esse processo de aprendizagem com o livro, né? Com a Ah, produção do sim. livro, né? Eu faço isso também, né? Também faço as Ah, minhas edições, escrevo as minhas histórias, né? Então é legal, a legal. gente vai crescendo assim, né? Ampliando esses horizontes que eu acho bem legal, né? Adquirindo Uhum. outras habilidades. Mas É isso. a gente estava conversando antes aqui em off, eu também ia te perguntar o seguinte, né, pessoal, saber o que vem por aí, o que tu pode contar do que tu já está produzindo, né, pela tua Uhum. editora, o que vem de novo aí? Uhum. Pela editora saíram 2 livros, agora no começo do ano, que foi Onde Ninguém Mais Esteve, que é uma coletânea de artigos sobre a série clássica de Jornada nas Estrelas. E aí algumas pessoas perguntaram, tá, mas Onde Ninguém Mais Esteve não é exatamente aquilo que falam na série. Ah, mas a ideia é, onde ninguém mais esteve, o que, que é esse onde? Aonde é esse onde? É a série clássica. Ninguém retomou a série clássica. Então a jornada sempre segue adiante, né? Sempre Uhum, segue o caminho dela. E o objetivo desse livro
reunindo, são 12 colaboradores, reunindo pessoas que escrevam sobre vários aspectos. Então, a série de TV, como é que ela foi, a transformação dela em histórias em quadrinhos, a ida dela para o cinema, os desmembramentos das várias outras séries derivadas e tal. Então, foi isso. E o outro livro chama-se Tarzan vai ao cinema, que eu escrevi com o Paulo Teles, o mesmo autor de Paladino do Oeste, que é um livro referência, assim, um livro pequeno, mas que conta a trajetória do personagem como um todo, desde quando ele foi criado nos folhetins até ele chegar a livro, de livro para o cinema, do cinema para o rádio, do rádio para a história em quadrinho, para a televisão e tal. Então, é um geral sobre isso. E a editora, ela começou em 2019, começou publicando livros sobre história regional, regional de onde eu vim. Eu sou de Santa Catarina, eu nasci em Brusque, que fica no Vale do Itajaí, nasci lá em 1965, me criei em Itajaí, então eu sempre fui muito ligado na história da região. Isso me levou a um determinado período da minha vida, quando eu saí dos jornais, eu tive que criar uma outra alternativa de trabalho para mim. Quando eu saí, não, quando eu fui saído, né? Porque quando a gente escreve o que é para escrever, geralmente alguém do jornal não gosta, ou o patrocinador, ou o político, ele te manda embora. Então eu fui saído do jornal e disse para mim mesmo, eu não quero mais ficar nessa lenga-lenga. Eu não quero mais a cada 6 meses, a cada um ano, ser saído de algum lugar. Então, eu criei uma pequena editora já naquela época, em 2004, a partir de uma visão que eu tive, que foi a seguinte: quantas cidades têm a sua história contada em livro na nossa região, em Santa Catarina? Aí eu comecei a perceber que mais ou menos umas 20 cidades não tinham livro. E eu comecei a entrar em contato com essas cidades. Eu sabia escrever, sempre gostei de livros, tinha velocidade para pesquisa, sei entrevistar as pessoas, por que eu não posso fazer um livro contando a história de um lugar? E isso daí, de 2004 até 2011, me levou a publicar pela editora 90 livros. Não só sobre cidades, mas sobre outros assuntos, literatura, tá? Foi indo. E aí, um dia, bom, vamos ter que parar, porque veio um período aí de muitas enchentes, 2013 para 14, 12, 13, 14, foi terrível no estado, e eu morava lá ainda. Então, eu parei com a editora porque eu estava pagando para dizer que eu era empresário, né, de editora, e que eu estava contente por estar cumprindo essa etapa do alto flagelo. Se eu vou parar com isso. Aí fechei a editora e agora, então, em 2019, eu abri a Estrada de Papel. Então, eu comecei pela Estrada de Papel também, contando um pouco de história regional. E aí, como eu saí dessas coleções da Stronach, eu pensei, tá, e por que eu não posso fazer produção própria, não coleção, mas produção própria sobre temas que eu goste, né? Nos intervalos de um trabalho e outro, ligado à história e à memória, eu vou escrever sobre coisas que eu curto. Então, agora está para sair esse ano pela Estrada de Papel um livro referência que é sobre a literatura da região de onde eu vim, que é Brusque, e vai se chamar O Voo da Ema, porque Ema não voa, certo? No livro ela voa, porque ela é a história dos autores da cidade. Uma cidade como Brusque, que é uma pequena cidade, como tantas outras que tem no Brasil, onde a literatura ela é pouco prestigiada, como na maioria das cidades, a literatura própria, né? E onde o autor de livros, geralmente, ele não sobrevive daquilo que ele produz. Cada autor numa cidade dessas, por maior ou menor que seja, que lança um livro, é uma ema que voa. É um negócio espetacular. Gostei. Então, fui pegar esse livro de referência. O Voo da Ema. E o outro livro sobre esse livro aqui, que eu estou vertendo ele para a língua portuguesa, que é um livro do Brian Pendriff, é um autor da Escócia, e ele se chama A Lenda do Planeta dos Macacos, de novo, ou Como Hollywood Virou Darwin de Cabeça para Baixo.
É uma história muito interessante. Eu fui colaborador desse livro, sempre tive uma vontade de vê-lo publicado em língua portuguesa. Isso já faz 20 anos e o livro nunca saiu no Brasil. Eu entrei em contato com o autor e disse: meu amigo, a minha editora é pequena, mas eu gostaria muito de poder publicar o teu livro. Ele disse: que ótimo, então tá bom. E foi assim, uma coisa espontânea. Eu acho que era para ser, né? É Então vai verdade. ser lançado em julho, e vai ser esse título mesmo: A Lenda do Planeta dos Macacos, ou Como Hollywood Virou Darwin de Cabeça para Baixo. E a TV brasileira não vai ficar com a sua memória descoberta, não. Estou preparando um livro que se chama Camicleta, Manual dos Proprietários, que é a história da série Shazam, Xerife e Companhia, com muito mais informações, e agora sim, com entrevistas exclusivas com pessoas que participaram da série, como, por exemplo, o Eduardo Borsato, que foi um dos roteiristas das novelinhas de Shazam e Xerife, quando o programa deles era diário, a atriz Ângela Leal, a atriz Lúcia Alves, e tem mais gente aí que eu estou aguardando ainda respostas, mas esse livro vai sair em setembro, antecipando o Dia das Crianças, porque na faixa dos meus 7 aos 9 anos de idade, eu ficava sempre grudado na TV quando passava Shazam, Xerife e Companhia. Os dois mecânicos, os dois super anti-heróis brasileiros, que deixaram uma cidade chamada Nova Esperança, onde eles tinham uma oficina de bicicletas, embarcaram na camicleta e foram rodar o Brasil rumo a São Paulo, onde era um grande centro tecnológico, e lá eles poderiam, quem sabe, conseguir a peça que faltava para botar a sua bicicleta voadora no ar, que era uma coisa como o rebimboca da parafuseta, que caiu no linguajar do brasileiro, né? Passou a fazer parte do dia a dia do povo brasileiro. Então é uma série assim que deixou muita saudade, deixou muitas lembranças boas, e eu queria fazer um novo livro sobre ela, não Shazam, Xerife e Companhia, mas a Camicleta, o Manual dos Proprietários, onde a gente esmiuça muita coisa relacionada a isso e bota a luz de novo, né, sobre dois atores sensacionais, que são o Paulo José, Flávio Migliaccio. Paulo José, inclusive, é do Rio Grande do Sul, né? Tem vários atores e técnicos que trabalharam em Shazam, Xerife e Companhia, que são do Sul, como a gente. Então é bacana, assim, poder Muito bacana, cara. remexer isso, né? Que E é uma legal coisa que eu recuperar esses trouxe trabalhos, né? Que muita as gente não lembranças. conheceu ainda, né? Bom, tu é uma enciclopédia aí dos seriados, cara. Puxa, Eu que gosto, trabalho! E é um eu gosto. trabalho colossal que tu faz, né? Poder recuperar tudo isso, né? Que é de uma outra época, né? Que não é, que já não está tratando sobre aqueles seriados que a gente está acostumado a ver hoje, né? Isso. Seriados que aparecem na Netflix ou na Amazon ou na É, net, né? Então tem outras coisas lá para mexer nesse baú, para garimpar essas coisas que não estão mais sendo faladas. Eu acho bem legal esse trabalho, cara. é, Meu amigo, a gente está se encaminhando aí para o final. Eu queria te fazer uma tá. última pergunta, que é a seguinte: o que é para ti literatura fantástica? Ou se tu quiser comentar, né, o que é também Uhum, ficção científica, já que tu trabalha, né, pesquisando tantas obras que são também dessa área. uhum. Ah, eu não sou um autor de literatura fantástica, aquele clássico cara que só faz um tipo de coisa. Eu escrevo, como já foi falado aqui, escrevo de tudo um pouco e na medida do possível, né? Mas eu adoro lidar com essa literatura fantástica, porque aí eu posso escrever qualquer coisa, eu posso trabalhar qualquer tema. Ela me dá muito mais liberdade do que a literatura convencional, porque eu posso lidar com personagens estranhos, universos que desconhecidos, né? Mais do que a ficção que se trabalha num conto convencional, no romance e tal. Eu não sou autor de muitos romances, nem de muitos contos, mas eu gosto de poder lidar nessa área, principalmente quando eu consigo encontrar uma maneira de talvez de recontar uma história, como foi essa história do a invasão dos macacos,
E para te dar um exemplo e te contar a história do conto, rapidamente, é um Claro. casal que vai ao cinema em Londres assistir à estreia de O Planeta dos Macacos. E quando eles saem do cinema, assustados ainda com aquela imagem da Estátua da Liberdade, que o planeta Terra tinha sido dominado por macacos, e o Taylor, coitado, não sabia o tempo inteiro, daí me ocorreu o seguinte: esse casal sai do cinema e o filme começa a acontecer na rua. Acontece no trânsito, o macaco entregando folhetos, e o cara comenta com a mulher: ah, interessante, igual o cara estava lá no Planeta dos Macacos e tal. E um dia, alguém, naquela noite, eles ficam conversando até tarde, vão dormir bem tarde, quase madrugada. Em madrugada, alguém bate na porta e eles abrem a porta, e um chimpanzé com mais dois, e ele dizendo assim: ah, vocês têm 48 horas para deixar o imóvel e ir para o seu lugar natural. Ok. Qual é o lugar natural? A floresta. Onde mais que os humanos moram? Na floresta. É para lá que vocês vão. Ok. Fecharam a porta. A mulher disse: que tá louco? Disse, não, eu vou mandar o cara embora. Preciso mandar ele embora. Isso aqui é um pesadelo. Isso não está acontecendo. Aí eles olharam para fora, assim, tudo arrebentado, a rua em pedaços, só os macacos indo embora pela rua. Eles pensam: meu Deus, está acontecendo. Mas acordam de manhã, primeira coisa, abre a porta para ver o que tem na rua, a rua perfeita, tudo ok, sabe? Falei para ti, era um pesadelo. Mas os dois tiveram o mesmo pesadelo. E quando o cara chega na empresa para trabalhar, eles estranham a presença deles. Onde é que eu andava esses últimos dias? Como últimos dias? Eu vim trabalhar ontem ainda. E o que está acontecendo? Que barulho é esse? Ah, o auditório aí tem uma palestra dos novos donos da empresa. Ah, bom, vamos lá conhecer, né? Quem sabe a gente fique trabalhando na empresa. Chegaram lá, apresentaram o novo proprietário, subiram no palanque 3 orangotangos parecidos com o Dr. Zeios. Um deles pegou o microfone e disse: bom, de hoje em diante nós assumimos aqui, e quanto a vocês, eu anuncio que está aberta a temporada de caça. Aí fecha-se a porta do auditório e eles ouvem a trombeta de caça lá na rua, conforme no filme. E esse tipo de brincadeira é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar uma ideia e aí sim trabalhar um conto inesperado, surpreendente, de virada, fazendo esse tipo de história, como foi feito com Terra de Gigantes. Terra de Gigantes é aquela série famosíssima do Irving Allen, que eu acho que muita gente que nos acompanha conhece, e eu fiz um conto de um cara que ele saía de uma fazendinha dele, ia com um avião particular pequeno, e ele atravessava uma luz imensa que vinha de encontro ao avião dele, e quando ele saía dessa luz, o avião estava pousando numa praia que tinha umas palmeiras assim, de um tamanho que ele nunca viu, e aí, quando ele se dá conta, ele cai numa armadilha, uma arapuca, uma gaiola, que foi armada por duas crianças gigantes, enormes, gente que ele nunca imaginou que fosse ver daquele tamanho, e ele é levado para uma loja de antiguidades, onde um casal, que são os vilões da história, haviam apanhado uma mulher da terra, como ele, e tinham aprisionado ela em uma gaiola, por ela ser uma raridade, e esse então seria o futuro dele. Então eu brinco com isso, é o que eu mais gosto de fazer. Se isso é literatura fantástica, não sei, mas eu me divirto muito fazendo. Gosto Eu desse diria que tipo sim, de... mas é ótimo, grande trabalho. A gente ficou muito contente de poder premiar a Invasão dos Macacos. Saulo Muito Adame, obrigado. meu amigo, muito obrigado pela nossa conversa. Fiquei muito contente mesmo de te escutar aqui. Histórias maravilhosas, cara. E deixo aqui um abração para ti, que vai ser virtual, mas em breve espero que a gente possa se encontrar em um novo evento presencial, tá bom? Deus quiser. Um abraço para todo mundo. Cuidem-se bem. Valeu, pessoal. Tchau.